Amados irmãos, telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre a doutrina da salvação, uma cadeira que a gente chama na teologia de soteriologia, ou estudo da salvação. A lição que nós vamos estudar hoje, que será tema da lição do próximo domingo, é a lição de número 6, a abrangência universal da salvação. O texto áureo, João capítulo 3, versículo 17, e diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a verdade prática, a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. A nossa lição de hoje ela está dividida em 3 tópicos. Nós vamos estudar a obra expiatória de Cristo e vamos dizer o que é que isso significa, o alcance da obra expiatória de Cristo e, por fim, o terceiro ponto, Cristo oferece salvação a todo mundo. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui para dar início ao nosso diálogo, ao nosso debate. Queremos convidar você a permanecer conosco e voltaremos em seguida. Queridos telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, dando continuidade à nossa série de lições a respeito da doutrina da salvação, hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre a abrangência universal da salvação. Um assunto muito importante a respeito da soteriologia, porque tem uma pergunta que sempre é feita entre os evangélicos. A expiação que Cristo efetuou na cruz, ela é universal e abrangente, ela abrange e ela alcança todas as pessoas da terra, ou ela é limitada apenas aos eleitos? Ou, em outras palavras, Jesus morreu por todos ou Jesus morreu apenas pela igreja? Há 2 correntes de pensamento, de doutrinas entre os evangélicos. Tem aqueles que defendem a expiação limitada, representado pela teologia reformada, defende que Jesus só morreu pelos predestinados à salvação. E a maior parte dos evangélicos, até mesmo porque cerca de 70% dos evangélicos são arminianos, a maior parte dos evangélicos, como por exemplo nós pentecostais da Assembleia de Deus, cremos na expiação ilimitada, que ensina que a obra expiatória de Jesus na cruz de Calvário, ela abrange toda a humanidade. E quando falamos sobre esse assunto, logo vem-nos à lembrança o texto de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós entendemos, por meio deste versículo, e tantos outros, que ele fala da abrangência universal da salvação, quando diz que Deus amou o mundo. Então aqui se refere ao mundo das pessoas, se refere à humanidade. Não é o mundo físico, geográfico e nem o sistema mundano pecador que se opõe contra Deus. Então Deus amou o mundo, inclusive a parte B do versículo já ajuda a explicar isso aí quando diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando diz para todo aquele, então, ou seja, qualquer pessoa do mundo pode, ao crer no Senhor Jesus Cristo, ter a vida eterna. Então, esse é o ensinamento da palavra de Deus, até mesmo porque o problema do pecado, ele é abrangente. O problema do pecado é universal. O pecado, ele atingiu a todos os homens. Então, a solução para o problema do pecado teria que ser uma solução também na mesma magnitude, para todos os homens. Com isso, nós não queremos aqui defender a doutrina do universalismo.
A doutrina do universalismo diz que Jesus morreu por todos e todos vão para o céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que quem crê nele será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a doutrina da expiação ilimitada, que é esta que nós defendemos e que é esta que é ensinada aqui na lição, diz que Jesus proveu a salvação para todos os homens, para toda a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade, porém só será salva a pessoa que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já entrando aqui no tópico 1 da nossa lição, que fala uma pergunta, o tópico 1 é uma pergunta: o que é a obra expiatória de Cristo? O que é a obra expiatória de Cristo? Essa palavra expiatória vem de expiação, e esse termo expiação, muito comum no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, ele significa, no hebraico, literalmente, expiação significa, ou expiar significa cobrir. E isso foi utilizado pela primeira vez, essa palavra, na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, quando se referiu a Noé, que cobriu as frestas da arca com betume, com piche, e simbolizava a expiação, que a transgressão do pecador era coberta, estava sendo coberta diante de Deus e se tornando invisível aos olhos de Deus, de modo que era perdoada. Então tem um significado simbólico esse termo expiação. E o sangue dos animais que era derramado ali naquele sacrifício cobria, ou expiava os pecados do povo. Então, pastor José Roberto, esse termo expiação está muito relacionado ao perdão de pecados, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É isso mesmo, pastor Fábio. Destacamos aqui, com base em João 3,16, que a expiação é uma providência divina, é um ato divino. Foi Deus que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E por que essa necessidade da salvação é universal? Porque o pecado é universal. O ponto 1, ponto 2 da lição trata da abrangência do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo é enfático a informar que todos pecaram. Portanto, se todos pecaram, todos carecem da salvação. E o pecado, ele está em todas as camadas sociais. Às vezes a gente pensa que só quem pecam são os ricos, ou algumas pessoas pensam que quem pecam são apenas os pobres, mas o pecado está nos palacetes, está nos edifícios monumentais, mas também está nas favelas, em todos os lugares. O pecado está no Congresso Nacional, mas também está na casa das pessoas, está nas filas, nos movimentos. Então, o pecado, ele abrange a todos. E eu gosto sempre de citar, fazer menção de uma pesquisa que foi feita com alguns pensadores, grandes intelectuais, e um pensador britânico, quando foi perguntado para ele qual é a causa do pecado, ao invés de ele colocar a culpa nos outros, ele disse: a culpa do pecado é minha. Então, a necessidade de salvação se inicia justamente no reconhecimento individual e pessoal do pecado. E isso porque o pecado tem causado verdadeiros estragos em todas as esferas, seja na esfera pessoal, seja na esfera coletiva ou social. O nosso comentarista aqui destaca, por exemplo, que o pecado tem trazido implicações na esfera ambiental. Romanos capítulo 8, versículo 22, Paulo diz lá nesse texto que a natureza geme. Então nós vemos catástrofes, tragédias, e algumas dessas que nós testemunhamos aí, que vemos as reportagens na TV, às vezes a gente pensa que isso é apenas sinal do final dos tempos. Também, mas isso também é decorrência do pecado do ser humano, que tem destruído o seu habitat, o seu meio ambiente. Então a ganância, o desejo desenfreado por querer cada vez mais, e a destruição
da natureza traz implicações diretas sobre os seres humanos. Então, temos também implicações de ordem sociológica, porque nós vemos muita pobreza, muita miséria, muitas pessoas em condição desumana até, e muitas dessas situações ocorrem por causa das implicações do pecado na esfera social. Pessoas que se apropriam daquilo que não é seu, pessoas que se corrompem e pessoas que se utilizam, por exemplo, do dinheiro público para se locupletarem, para enriquecerem indevidamente. Enquanto isso, pessoas vão morrendo, pessoas vão ficando desassistidas nas suas necessidades fundamentais. Então, o pecado é amplo, ele vai desde o indivíduo, desde a condição do indivíduo, de queda, né? A própria condição humana de pecado, de ter nascido em pecado. Nós já tratamos disso aqui em uma aula anterior, por causa da sua natureza pecaminosa, até os pecados que as pessoas cometem, porque há um outro equívoco também das pessoas quererem culpar apenas Adão e dizer assim: olha, a culpa foi do Adão lá que pecou, foi de Adão, mas é sua também e é minha também. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Muito bem, nós vamos encerrar este bloco convidando você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. Muito bem, meus queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos tratando na lição de hoje a respeito da abrangência da salvação, e aqui a tese defendida por esta lição, que é a tese bíblica, é que o pecado ele é universal. O problema, o pecado, a realidade do pecado e as consequências do pecado são universais. Inclusive, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 12, que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pregador, em Eclesiastes 7:20, disse que não há ninguém justo sobre a terra, não há ninguém que peque. Em Salmos 51, versículo 5, Davi também disse: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós, eu e você, meu querido telespectadores, todos nós temos uma natureza carnal, pecaminosa, e estamos sujeitos a pecar. Então todos somos pecadores, e não há ninguém que não peque. Não há um justo, nenhum sequer. Então, como o problema do pecado ele é universal, a solução para o pecado também é universal. E aqui no tópico 1.3 da nossa lição, fala sobre a expiação de Cristo, está se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele morreu, derramou o seu sangue para nos dar o perdão, para trazer para nós o perdão de pecados. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E a obra expiatória de Cristo, ela foi suficiente, completa, e ela foi substitutiva, vicária. Ele morreu em nosso lugar para remir a culpa e o pecado de todos nós. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado. E Jesus, ele morreu, e o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele já tinha profetizado no capítulo 53 de Isaías, no versículo 5, no versículo 6, ele diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
No versículo 6, na parte B, diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, ele não se tornou pecador na cruz, os nossos pecados não foram transferidos para Jesus, mas a culpa, a penalidade do nosso pecado, sim. A punição que era para mim e você, esta foi transferida para Cristo, por isso que ele morreu no nosso lugar e os méritos de Cristo são atribuídos a nós quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, todos pecaram. Romanos 3, 23 a 25 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, a propiciação pelos nossos pecados, Deus vai se tornar propício a nós pecadores por causa do sacrifício de Jesus. O sangue que ele derramou na cruz do Calvário, ele cobre os nossos pecados diante de Deus e nos traz o perdão e promove, pastor José Alberto, a reconciliação do pecador com Deus. Então, este sacrifício é poderoso e a gente vê no princípio da história bíblica que um homem trouxe o pecado e a morte a toda a humanidade, que foi Adão, e em contrapartida, a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, que foi enviado por Deus para consertar, o que tinha acontecido. Também por um só homem veio a salvação, veio o perdão, a graça e a vida. É isso mesmo. E nós estudamos aqui já numa lição anterior que o ser humano encontrava-se em condição de inimizade com Deus e por isso fez-se necessária a reconciliação, e esta veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta obra de Cristo, ela teve um alcance universal. Ponto 2 da nossa lição, o alcance da obra expiatória de Cristo. 2.1, a impossibilidade humana. Não havia nada que o ser humano pudesse fazer para ser salvo. E, na verdade, não há nada que ele possa fazer para ser salvo hoje. O texto bíblico que nós gostamos de citar, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, não é pelas obras, para que ninguém venha a se gloriar. Nós não podemos oferecer nada a Deus de nós mesmos, a não ser demonstrar a nossa fé. O próprio João capítulo 3, versículo 16, que está muito claro aí, que é o versículo-chave desta lição de hoje, quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, diz também que Deus enviou seu Filho, diz que Deus dá vida eterna, mas este mesmo texto diz que é para todo aquele que nele crê. Então é preciso que o ser humano tão somente creia, tão somente deposite a sua confiança e a sua fé no sacrifício vicário e substitutivo de Cristo. Então, o ser humano não pode salvar. Nós defendemos o papel da educação, por exemplo, na sociedade, mas a educação ela é incapaz de trazer a salvação eterna para o ser humano. As religiões, cada uma delas tem os seus sistemas rituais, mas nenhum desses sistemas religiosos é capaz de aproximar o ser humano de Deus. Muito pelo contrário, a maioria deles, ou se não todos eles, o que fazem é dificultar e distanciar. Só há uma única maneira, só há uma maneira exclusiva e singular do ser humano se aproximar de Deus, e este caminho é o próprio Senhor Jesus, quando ele declarou em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pedro, lá no seu sermão no dia de Pentecostes, ele diz que só há um nome pelo qual importa que as pessoas sejam salvas, e este nome é o nome de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Jesus é o único mediador
entre Deus e os homens. Portanto, o caminho, pastor Fábio, elaborado por Deus para a salvação do homem é através de Jesus Cristo. Não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo. Isso mesmo, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque só Jesus foi quem morreu na cruz do Calvário para salvar, para prover salvação a toda a humanidade. E tudo isto provém de Deus, é o amor de Deus, a fonte da salvação é a graça que flui do amor de Deus. Só um Deus amoroso que é capaz de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Meu querido telespectador, nós vamos fazer mais uma pausa no nosso programa e vamos fazer um intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando sobre a doutrina da salvação e hoje sobre o alcance universal da salvação. Ponto 2.2 da lição diz que Cristo ocupou o lugar do pecador. É justamente isso que a gente quer dizer quando usa o termo vicário substitutivo. Isso quer dizer que Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Nós éramos merecedores da morte e da condenação, mas foi Jesus que tomou a iniciativa de morrer a nossa morte, de tomar o nosso lugar e ocupar a nossa posição e levar sobre si a culpa dos nossos pecados. Então a expiação é uma demonstração do grande amor de Deus, é um amor incondicional. Se tem uma coisa que é incondicional no Evangelho, na Bíblia, é o amor de Deus. As pessoas debatem muito sobre essa questão, se a graça é resistível, se não é resistível, se a expiação é limitada ou não é limitada, mas fato é que o amor de Deus é ilimitado, o amor de Deus é enorme. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode medir, mensurar o amor de Deus. E ele demonstrou esse amor, o amor de Deus foi demonstrado através do envio do seu Filho Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, diz Paulo aos crentes de Roma, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos. E a morte vicária de Cristo, ela, lá na cruz do Calvário, ela representa a nossa morte. Então ele estava ali, lá no subúrbio de Jerusalém, derramando o seu sangue, e não era apenas um homem comum, era Deus homem, que veio à terra, é o verbo que se fez carne e assumiu uma condição de maldição, porque lá em Gálatas 3:13, Paulo citando lá o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, Paulo diz que Jesus se fez maldição por nós, porque maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro, e Jesus foi posto nessa condição. Nele estava a maldição que nós éramos merecedores. E aí, pastor Fábio, é sempre importante a gente retomar esse tema para não esquecermos de que existem muitos aspectos na Bíblia que a gente às vezes dá atenção, mas que o aspecto vicário substitutivo é o cerne, é a base, é o fundamento do Evangelho e que a gente não pode fugir dele. É verdade, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus santo e Ele pune o pecador, mas Ele também é um Deus de amor. E diz o hino 18 da nossa harpa cristã que em Cristo estão unidos a justiça e o amor. Deus já tinha estabelecido desde o princípio, a pessoa que pecar morrerá, a alma que pecar, esta morrerá. Alma aí no sentido de pessoa, o ser humano, a pessoa que pecar, esta morrerá. E ele disse a Adão, não coma, senão você vai morrer.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte espiritual, a morte eterna, a condenação eterna, a danação eterna é o justo castigo merecido por todos os pecadores, por toda a humanidade, por mim e por você que nos assiste neste momento. Porém, Deus, como é um Deus de amor, e já estudamos aqui, diz a palavra de Deus que Deus é amor, Ele nos deu uma chance. Ele nos deu uma chance e Ele disse, não, tem que morrer o pecador, a humanidade tem que morrer, mas eu vou enviar Jesus para morrer no lugar de toda a humanidade. Então, uma das pessoas da Trindade, que é Jesus, se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, se fez homem para poder morrer, porque Deus, sem ser encarnado, não pode morrer, porque o próprio Jesus disse que Deus é Espírito, Deus é eterno, não pode morrer, mas Ele se fez homem em Cristo para poder morrer por todos nós. Então, só um Deus de amor que faria isso. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a soteriologia está baseada no amor de Deus. O amor de Deus é que moveu o Senhor para enviar Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E a abrangência, que é o cerne da nossa lição de hoje, a abrangência desta salvação é universal. Assim como o pecado é universal, que trouxe a morte a todos os homens, a vida eterna, que vem até nós por meio de Cristo, ela também é de abrangência universal. Então, isso é muito importante. Há uma parte dos evangélicos, dentro da teologia, há duas correntes principais de pensamento, conforme já falamos aqui na introdução desta lição. O calvinismo, ele ensina que Deus predestinou uns, escolheu uns para ir para o céu e escolheu outros para ir para o inferno. Antes mesmo de criar o mundo, Deus fez essa escolha sem nenhum critério, apenas porque quis escolher, com base na sua soberania, quis escolher. Enquanto que a maioria dos evangélicos segue a linha da soteriologia arminiana, que acredita que Deus, Ele ama a todos os homens, Ele ama a todos e proveu salvação para todos os homens. O sacrifício de Jesus, Ele provê salvação para todos os homens, porém, todos os homens não serão salvos, porque só vai ser salvo, essa salvação ela é eficaz somente para aqueles que creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, a salvação, o alcance é universal. 1 João, capítulo 2, versículo 2, João falou que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecados da igreja, pelos pecados dos cristãos, e ele disse, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, ou do mundo inteiro. Então ele morreu não somente pela igreja, mas por toda a humanidade. Não há nenhum versículo na Bíblia que diz que Deus não morreu por todos. Não há nenhum versículo da Bíblia que afirme, nem que seja indiretamente, que Deus não morreu por todos. Então, jamais eu teria coragem de chegar para alguém ao evangelizar e dizer, Jesus não morreu por você. Ou Jesus, pode ser que ele não tenha morrido por você, pode ser que sim, nem que não, porque a Bíblia não nos autoriza isso. O problema é determinadas concepções teológicas de alguns cristãos que concebem isso, mas que não tem fundamento na palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:4 que Deus quer que todos se salvem, todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus também outro aspecto da vontade de Deus é que o homem conheça Cristo de forma voluntária. Deus quer que as pessoas creiam em Cristo, por amor e não por uma imposição. Então, por isso que a graça ela é resistível e Deus dá
ao homem, por meio da operação da graça, a capacidade dele escolher, né, se vai crer em Cristo ou não, porque esta é a vontade dele. Então, se o problema do pecado ele é universal, ele atinge a todos, a solução para o problema do pecado, ela também é universal. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Observe aqui que está dizendo que Jesus morreu por todos. E ele, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, pastor José Roberto, o que está em questão aqui é o caráter amoroso de Deus. Toda a metanarrativa bíblica nos dá conta de um Deus amoroso, misericordioso, que quer salvar a todos, que não faz acepção de pessoas e que ele veio e morreu por toda a humanidade, muito embora a maioria dos homens rejeita a Cristo. É isso mesmo. E Jesus morreu por todos. Todos têm tão somente que tomar a sua decisão e crer. Então, fica aí então a opção e a oportunidade. Nós estamos encerrando mais esse bloco. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos daqui a pouco para tratar do terceiro e último ponto da nossa lição. De volta, Escola Bíblica Dominical em Debate, terceiro ponto da nossa lição. Cristo oferece salvação a todo o mundo. Então a salvação é para todos. E resta tão somente a pessoa responder a essa salvação. E o ponto 3.1 diz que essa salvação ela traz perdão, libertação e cura. Sobretudo para nós que somos pentecostais, nós gostamos de ressaltar essa dimensão integral da salvação que nos foi fornecida por Cristo, porque ela nos traz não apenas a salvação da alma, né, como algumas pessoas gostam de assim se referir, ela não apenas leva as pessoas para o céu, mas elas também têm uma dimensão na temporalidade, tem uma dimensão no ambiente no qual nós nos encontramos e a partir da cura de enfermos. Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus destaca que Jesus veio curando e que inclusive ele faz uma alusão a Isaías 53, dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas enfermidades. Então o aspecto da enfermidade ela está no plano salvífico, inclusive ela já antecipa a restauração do corpo, a dimensão da ressurreição. Então nós pentecostais acreditamos que essa salvação, ela abrange também as curas. Nós cremos nos dons espirituais e dentre eles o dom de curar, ou os dons de curar, como diz o termo lá em 1 aos Coríntios. Além disso, nós acreditamos também que esse evangelho tem uma dimensão social. Jesus veio para pregar o evangelho e, evidentemente, as pessoas a quem mais o evangelho alcançou foram os pobres, não porque este evangelho seja um evangelho exclusivo para os pobres, como quer defender a teologia da libertação, mas porque nós constatamos, inclusive pelo testemunho dos evangelhos, que os pobres, pela sua própria condição de necessidade, eles têm mais propensão para se voltarem para Cristo. Lucas faz uma interpretação disso ao longo do seu evangelho e mostra inúmeras vezes como os pobres, eles se abriram para a verdade do evangelho e foram alcançados por este evangelho. O próprio Jesus disse que veio trazer liberdade para os seres humanos e a chegada do reino de Deus, que também é uma dimensão importante nesse aspecto soteriológico, porque nós, os cristãos, pregamos um reino
que está em curso, mas que vai alcançar a sua plenitude quando Cristo vier reinar, quando ele vier como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme está lá no livro do Apocalipse, pastor Fábio, no capítulo 19. Então, se nós fôssemos tratar aqui só sobre essa dimensão aí soteriológica, das implicações soteriológicas da salvação, a gente teria muita coisa para dizer e o tempo definitivamente não nos dá. Jesus na cruz do Calvário, ele conquistou para todos nós, não somente perdão de pecados, mas também, meu querido telespectador, muitas bênçãos que acompanham a salvação, conforme já foi relatado aqui pelo pastor José Roberto, e corroborando o que ele falou, inclusive ele citou Lucas, eu vou ler aqui uma passagem em Lucas, que Jesus citou uma profecia lá de Isaías, capítulo 61, interessante que foi só Lucas que registrou esse detalhe, né? Porque o evangelista Lucas, ele tem uma preocupação muito grande de ser inclusivo e de mostrar que Jesus amava e dava também oportunidade de salvação para muitas pessoas que eram excluídas da sociedade. Na época que Jesus veio ao mundo, a sociedade judaica tinha muita discriminação com mulheres, com pessoas doentes, com pessoas pobres. Eles eram uma sociedade que achava que as pessoas eram ricas e prósperas por causa da bênção de Deus, e aqueles que tinham algum problema econômico, de saúde, é porque tinha pouca bênção de Deus e assim por diante. Então Jesus, ele veio amando a todos, e ele amou a todas as pessoas, apesar delas serem pobres. Então ele leu lá em Isaías 61, está registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe como o Evangelho é inclusivo, como ele não exclui ninguém, como ele não faz acepção de pessoas. É mais um motivo para a gente não acreditar na chamada expiação limitada, que diz que Jesus morreu apenas por um grupinho sortudo, privilegiado, que antes da fundação do mundo foi escolhido por Deus para ser salvo, para ir para o céu. Isso não combina com o relato bíblico, com a doutrina bíblica. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, ainda aqui nesse tópico 3.2 da nossa lição, diz assim que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependem. Então, como ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, como ele morreu por todos os homens, como a salvação abrange, é ofertada, a provisão da salvação é ofertada para todos os homens, então ele quer que a igreja anuncie em todo lugar a todos os homens que se arrependam. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, pastor Zé Roberto, já entrando um pouquinho aqui no tópico 3.3, antes da gente encerrar a nossa lição, uma vez que a abrangência da salvação é universal, então, na obra da igreja, na responsabilidade do cristão, na missão da igreja, inclui a evangelização, o discipulado ou doutrinamento e a prática da bondade em todos os lugares, a todas as pessoas, de forma indistinta. É isso mesmo. O ponto 3.3 da nossa lição trata da responsabilidade do cristão. Então, uma vez que nós somos salvos, nós temos uma responsabilidade e uma missão a cumprir, e esta missão ela se inicia pelo ide de Jesus. Jesus orientou os seus discípulos e indo fazer discípulos em todas as nações. Então, nós somos chamados, uma vez que fomos alcançados por esta graça maravilhosa, para levarmos adiante este evangelho até os confins da terra, dizendo que Jesus é o Salvador do mundo. E também essa missão, na medida em que nós levamos o evangelho, nós estamos fazendo discípulos, e fazer discípulos é levar este evangelho, fazer com que as pessoas tenham conhecimento da mensagem deste Cristo,
e segui-lo e viver a partir daquilo que ele ensinou, exercitando a compaixão, a generosidade, a misericórdia, a graça. Isso aí é o que compete, pastor Fábio, a todo cristão. É verdade. Então, todos nós individualmente e a igreja coletivamente tem a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Uma vez que a pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus gera fé na pessoa e a pessoa tem condição de tomar uma decisão livre devido à operação da graça de Deus na vida dela. Ela tem como tomar uma decisão livre de seguir a Cristo, de aceitar Jesus como Salvador, e uma vez que creu no Senhor Jesus Cristo, agora na comunidade da fé, na igreja, ela vai ser ensinada, vai ser discipulada, e nós temos que fazer, pastor Zé Roberto, não somente estatísticas ou o rol de membros, mas temos que formar discípulos, e o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, as escolas dominicais e tantas outras ações de ensino da palavra de Deus nas igrejas são ações que visam a formação de discípulos. Isso mesmo. Nós queremos dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, da sua igreja. Participe, frequente, se matricule. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.